fábrica também eu consegui alcançar a minha estabilidade financeira aqui em Portugal, mas... Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que você está achando o cenário diferente hoje, essa tela na frente, mas o que acontece é que eu vou fazer o primeiro react aqui do canal. Vou reagir a um vídeo falando sobre esse assunto da capa. É possível crescer, prosperar na vida aqui em Portugal trabalhando em fábrica? A gente vai ouvir o que a Vanessa tem a falar. Vem comigo. Para quem não conhece a Vanessa Altman, ela tem mais de 50 mil inscritos, já está aqui em Portugal há mais de 5 anos, tem mais de 700 vídeos, tem um Instagram com centenas de milhares de pessoas, é uma pessoa que tem autoridade no assunto e o que ela vai falar vai ser muito importante para você que está se planejando vir para Portugal. Vamos ouvi-la. 5 anos trabalhando numa fábrica aqui em Portugal. O que eu conquistei? Fora queda de cabelo, dor nas costas, reumatismo, unha encravada. Vem comigo que eu vou te contar. Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, meu. Eu gostei, ela é bem divertida, né, gente? É legal, ela já começa o vídeo lá em cima, animada, com um toque de humor. Muito bom, Vanessa. Belo conteúdo. Meu povo, e hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha experiência nesses 5 anos trabalhando em fábrica aqui em Portugal, o que eu conquistei nesses 5 anos trabalhando em fábrica, o que eu não conquistei nesses 5 anos trabalhando em fábrica e, na verdade, compartilhar com vocês um ponto de vista de uma pessoa que já mora aqui em Portugal há quase 6 anos e eu acho que eu tenho uma bagagenzinha aí, por mais que ela não seja tão grande, mas eu acho que eu tenho uma bagagem bem legal para compartilhar com você que está aí no seu processo, né? Pensando em imigrar, para te ajudar de alguma maneira nesse processo aí de imigração. Então, gente, como vocês viram aí, quase 6 anos em Portugal e trabalhou em fábrica 5 anos. Desses 6 anos, 5 anos, ela trabalhou numa fábrica. Então, vamos lá, continuando. Você não me conhece ainda e ainda não é inscrito nesse canal? Prazer, eu me chamo Vanessa Altman e moro aqui em Portugal com a minha família há quase 6 anos. Se você quer saber mais conteúdo daqui de Portugal, já se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like que vai ter bastante conteúdo legal para você acompanhar durante esse tempo aqui. Antes de entrar numa fábrica para trabalhar, eu passei por 2 restaurantes, acho que era restaurante e café, né, gente? Porque normalmente os cafés aqui também servem comida no almoço. Passei por um talho e passei por uma fábrica, né, que era uma... Um talho, para quem não sabe, é um açougue, um frigorífico, como a gente chama no Brasil. Aqui em Portugal, frigorífico é geladeira. Então tem essas questões que a gente tem que ir falando para quem está começando o seu planejamento. E a Vanessa já trabalhou em várias áreas antes de começar a sua jornada de 5 anos numa fábrica. A campanha antes de entrar nessa fábrica que eu fiquei durante esses 5 anos aqui em Portugal. Então eu já tive uma experiência também de como que é trabalhar na restauração aqui. Tive experiência de como que é trabalhar num comércio pequeno, que foi o talho que eu trabalhei. E depois a experiência aí de uma bagagem longa, né? Que eu acho que 5 anos é um tempo bem grande numa fábrica aqui em Portugal. E durante esse período todo que eu trabalhei, nessa fábrica, por um exemplo, passou muita gente lá. Então eu tive o prazer, né, de conhecer muitas histórias, de vivenciar muitas histórias, de vivenciar, assim, coisas que às vezes a gente não tem noção, né? Às vezes a gente acha que a gente tá ferrado, mas a gente vê que tem pessoas mais ferradas que a gente. É verdade, gente. Isso aí que ela tá contando é muito verdade. Eu só trabalhei 5 meses numa fábrica lá em Águeda e 3 meses numa fábrica aqui em Famalicão. Isso aí que ela tá falando, ela passou 5 anos. Eu, somado à minha trajetória, foram 8 meses em fábrica. E eu pude perceber isso que ela tá falando. A gente conhece muita gente, conhece estrangeiros que são de outra nacionalidade sem ser do Brasil, que sofrem às vezes muito mais do que o que nós sofremos quando chegando aqui em Portugal, principalmente na questão do idioma. Eu conheci um georgiano, da Geórgia, obviamente, e ele me contando que quando chegou aqui em Portugal, a dificuldade foi muito grande para se comunicar. O inglês dele não era tão bom, então foi muita dificuldade, mas hoje está lá trabalhando e está vencendo. Então isso que ela está falando é verdade. Você vai conhecer muita gente que às vezes vai fazer você refletir e pensar, essa pessoa está pior do que eu. Realmente eu não tenho do que reclamar.
Então a gente aprende a dar valor em cada momento e a gente aprende a dar valor em cada situação. Esses 5 anos trabalhando em fábrica aqui, eu posso dizer para vocês que eu obtive um conhecimento muito grande em como aprender a lidar com a cultura daqui de Portugal, aprender a lidar com os portugueses em si, aprender um pouco sobre eles, um pouco sobre o jeito de ser, um pouco sobre a alimentação, um pouco sobre o jeito de se vestir. E aprender que às vezes nem tudo soa como uma coisa sem educação para nós, que às vezes é só diferença de cultura. Não tudo, claro que tem gente sem educação, do mesmo jeito que tem gente sem educação em todo lugar. Mas a gente, pelo menos eu, Vanessa, eu falo pra vocês assim, que eu levava muitas coisas sempre pro lado ruim e pro lado negativo. E quando eu trabalhei lá na fábrica e eu via que com eles próprios era desse jeito, eu comecei a ver que aquilo era um jeito de ser, um costume. Por mais que eu acho que tem várias coisas que precisam ser melhorado, porque ia ser bom até na própria convivência deles, isso era um costume que eles já tinham e que pra gente que estava chegando de um outro lugar com um costume completamente diferente, ia soar muito mal. E foi lá que eu aprendi a lidar com a cultura, né, de Portugal fora dali. É isso mesmo, gente. Quando a gente chega em Portugal, há um choque cultural. Obviamente, a gente está vindo lá da nossa terrinha, da nossa zona de conforto. E quando a gente começa a conviver com os portugueses, a gente vai se deparar com muita coisa que às vezes pode parecer arrogância, prepotência, falta de educação. Tem também, mas a forma deles falarem é um pouco mais ríspida do que a nossa forma de falar. E, por exemplo, você está trabalhando ali do nada e o cara chega e diz assim: vamos, termina esta merda, tem que entregar logo. Só que ali ele nem percebe que ele está sendo grosso. E a gente às vezes leva isso para o coração e se ofende. É isso que ela está falando aí. A gente não pode trazer isso para o coração e se ofender por qualquer coisa. É a cultura deles, releva, deixa passar. Aqui no seu início em Portugal, a gente vai ter que engolir muito sapo. E isso é verdade. Eu conheço pessoas que dizem assim: ah, eu não levo desaforo para casa. Aí o português fala uma coisa, ela vai lá e devolve com 7 pedras na mão também. Ela já vem trabalhar armada. E aí começa aquele embate. A convivência fica insuportável e a pessoa não consegue se segurar no emprego justamente porque não entendeu que essa forma deles falar faz parte da cultura deles. É esse foda-se, caralho, puta que pariu, merda. Isso tudo eles vão falar com você, mas calma, relaxa, não leva pro coração não, ó. Escuta aí o que a Vanessa tá falando. Então, às vezes eu chegava em um lugar para resolver alguma situação, numa finanças ou numa segurança social, e às vezes a pessoa falava comigo de um jeito mais brusco, eu já lembrava e raciocinava: calma aí, é o jeito, vamos tentar lidar com essa situação. Eu era brusca igual a pessoa que estava me atendendo. E funciona, gente. Não sei porquê, mas funciona. Ela tá dizendo que foi brusca. Tem um ditado lá na minha terra, no Ceará: remédio para doido é outro doido. Então ela disse que vai lá no atendimento, a pessoa responde bruscamente, ela vai lá e devolve da mesma forma e está dizendo que às vezes funciona. Curioso, não é a minha estratégia, Vanessa, respeito a sua estratégia, mas eu prefiro ouvir paciente, respirar fundo, contar até 10 e tentar recalcular a rota. Porque, na verdade, pra ela não tava soando como uma grosseria. Eu tava falando que pra mim era uma grosseria, mas pra ela não. Então ficava uma coisa meio que balanceada. Acho que eu devo ter ficado um pouquinho mais grossa depois que eu trabalhei numa fábrica, pra ser sincera pra vocês. Eu acho que isso pode ter acontecido. Então, eu comecei a entender um pouco mais e comecei a tentar se enquadrar muito mais nos padrões aqui de Portugal para poder fazer a minha vida se tornar muito mais leve, para fazer aquele fluxo fluir mais levemente. Olha a frase dela, ela começou a entender os padrões de Portugal para que a vida dela pudesse fluir mais leve. Vanessa, concordo 100%. Se a gente entende isso, se a gente assiste esses canais como o seu, que está nos alertando, a gente já vem para cá, para Portugal, preparados, sujeitos e sabendo que isso pode acontecer com você. Um português pode falar duramente com você e daqui a 5 minutos ele está rindo com você. Isso faz parte, é natural. Então, preparar o psicológico faz parte do planejamento. E eu consegui ter uma vida muito mais tranquila, porque, gente, achar tudo ruim, reclamar de tudo, não é uma boa ideia, viu? Porque só vai piorar a sua situação cada vez mais. Você vai odiar o país e automaticamente você não vai conseguir durar muito tempo aqui. Então eu acho que esse conhecimento
Peraí, tenho que comentar essa frase, Vanessa. Ela disse que se você reclamar de tudo, começar a odiar o país, colocar defeito em tudo, você não vai durar muito tempo aqui. Isso eu concordo, gente. É óbvio. Quem é que vai querer ficar em um lugar que ela odeia, que ela não gosta, que ela coloca defeito em tudo? Então, prepara o seu psicológico. Não deixa isso te abalar. Não deixa esse comportamento ríspido dos portugueses entrar no seu psicológico. Como eu disse no começo do vídeo, não leva para o coração. Isso vai fazer você caminhar mais leve. É uma tática. A gente está andando num país estrangeiro, é uma outra terra, é uma outra cultura, então a gente tem que saber levar para que as coisas corram bem. Essa informação que eu tive ali na fábrica, essa convivência, foi muito boa para mim. Na fábrica também eu consegui alcançar a minha estabilidade financeira aqui em Portugal. Mas como, Vanessa, trabalhando numa fábrica, você conseguiu alcançar a sua estabilidade em Portugal? Olha aí, estabilidade financeira é o que todos nós queremos quando viemos para cá, para Portugal. Além de segurança, qualidade de vida, mas a estabilidade financeira é o que vai fazer com que a gente permaneça no país e o melhor, vai fazer com que a gente consiga também ajudar as pessoas da nossa família. Então, ela conseguiu estabilidade financeira trabalhando numa fábrica. E eu recebi muitos comentários negativos dizendo que o que eu estava falando era mentira. Lá no vídeo que eu falei sobre salário da fábrica. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, caso você queira assistir. E nele eu falei muitas coisas sobre a fábrica. E agora a Vanessa está confirmando uma coisa para mim, que dá para conseguir estabilidade financeira trabalhando numa fábrica. Vamos ver como ela conseguiu. Acha? Isso não é possível. É possível, gente, porque eu fiquei 5 anos lá. Então, são 5 anos trabalhando todos os meses, fazendo hora extra. Eu fui subindo o meu salário de acordo com o tempo que eu fui passando na empresa, o meu salário foi subindo. Eu peguei 13º durante 5 anos, eu peguei as minhas férias durante 5 anos. E por mais que você ache que isso não vai te dar uma tranquilidade, se você tiver uma educação financeira, você vai alcançar uma tranquilidade sim. Olha só, gente, ela pegou 13º e férias durante 5 anos. Olha, se você fizer isso que ela fez, trabalhar numa fábrica, conseguir um contrato desse e permanecer por muito tempo, você vai estar ganhando também hora extra, claro, vai estar ganhando um extra. Às vezes você nem vai precisar mexer no seu 10º, nas suas férias, vai guardar um dos dois. E isso vai te dar uma estabilidade financeira com o tempo. Foi o que a Vanessa fez. Quando você troca de emprego, você não tem essa estabilidade porque você nunca recebe o 13º completo. E foi justamente na fábrica que eu trabalhava que eu alcancei, porque eu permaneci durante um período longo tendo uma constância de salário, tendo uma constância de pagamento caindo na minha conta. Eu vejo que aqui em Portugal as pessoas migram muito de lugar. Tá num lugar, daqui a pouco eu converso, já tá em outro lugar, daqui a pouco fulano fala com aquela pessoa e saiu e tá em outro lugar. Automaticamente ela nunca tem uma constância de salário, ela sempre tá migrando, sempre tá perdendo dias, nunca tem um 13º, nunca tem uma férias, então a pessoa não consegue chegar a lado nenhum, ela fica basicamente trabalhando para sobreviver. Ela não consegue ter aquela constância, e a constância nos leva a ter estabilidade. É isso mesmo, gente. Foi o que eu não fiz. Eu trabalhei 5 meses lá em Águeda, saí, não recebi as férias completo e não recebi 10º completo. Vim para cá, mudei de cidade da mesma forma. O que acontece? Quando você faz mudança de uma cidade para outra, você gasta mais, né? É outro arrendamento, é mudança, outros gastos, então é outro calção. Inclusive foi uma coisa que eu perdi dinheiro no calção quando eu saí de um quarto para o outro. Então tudo isso vai fazendo com que a sua estabilidade financeira não aconteça. Foi o que eu fiz. Mas, claro, quem acompanha o canal, quem sabe a minha trajetória, sabe por que eu fiz essas mudanças, né? Na verdade, eu queria criar conteúdo para o canal. A cidade que eu estava, eu não achava legal para indicar para os meus inscritos, então procurei uma cidade melhor e aqui estou podendo indicar essa cidade fantástica que eu estou e que eu tenho certeza que tem lugar para você também que está assistindo aí. Então venha para Portugal, planejado, com planejamento, e tendo essas atitudes da Vanessa, você vai sim conseguir a sua estabilidade financeira. Então eu consegui nesse tempo na fábrica alcançar a minha estabilidade, conseguia começar a ver novos horizontes e a investir o meu dinheiro em outros lugares que dariam mais rentabilidade para mim poder um dia sair da fábrica, que foi o que aconteceu. Então, por mais que muitas pessoas achem que não, a trabalhar em fábrica aqui em Portugal
fez a gente alcançar os nossos objetivos e hoje poder trabalhar para nós. Olha só, olha o que ela está dizendo, gente. Trabalhar em fábrica em Portugal fez ela alcançar os objetivos dela e trabalhar para ela mesma. Hoje ela é empreendedora, trabalha para ela mesma, tem sua empresa, mas antes disso teve toda uma trajetória. 5 anos trabalhando numa fábrica. Então, viu só o que eu digo? Dá para trabalhar sim em fábrica e dá para construir uma vida sim aqui em Portugal. É possível. E quem está falando não é um recém-chegado como eu, de 1 ano. Quem está falando é uma pessoa que está aqui há quase 6 anos. Olha, viu só? Vamos continuar. Então isso é um ponto muito positivo. Ai, Vanessa, mas você trabalhava com a internet, então você ganhava dinheiro nas custas do povo. Não, não ganhei dinheiro na custa de ninguém e nunca prestei assessoria, nunca prestei nenhum tipo de serviço para ninguém aqui em Portugal. Então o meu dinheiro, por mais que veio das redes sociais, não veio oferecendo algum tipo de serviço. Por mais que isso não seja errado, porque tempo é dinheiro. E a pessoa que está perdendo tempo para ajudar outra pessoa ali, ela tem que ser recompensada com aquilo, porque conhecimento tem que ser pago. Concordo, Vanessa, concordo. Inclusive, eu, José Leandro, sim, ganho dinheiro na internet através dos meus inscritos, através dos meus membros do canal. Por quê? Mas não é dinheiro de graça, eu presto um serviço. Quando eu ofereço um serviço de ir buscar no aeroporto, eu estou gastando tempo, gasolina, conhecimento, porque eu sei onde é, eu vou levar ela direto para o quarto. Então isso tudo é um trabalho, eu presto serviço e ganho dinheiro sim com isso. Por mais que tenha muito mimimi aí de gente dizendo que não pode estar ganhando dinheiro às custas dos inscritos, só que eles esquecem um detalhe, eu também produzo, eu também faço por onde receber o pagamento do meu trabalho. Não é algo que eu estou cobrando sem entregar. Então se você quer vir para Portugal e precisa de uma assessoria, de um acompanhamento, precisa que alguém vá lhe buscar no aeroporto, fale comigo. Eu faço esse serviço sim e te cobro um valor justo. Não é um valor exorbitante, não é para eu ficar rico, e sim para eu poder manter esse trabalho. Então, lá na fábrica, sim, eu consegui alcançar aquele objetivo, né? O foco que nós tínhamos. Consegui aprender muito mais da cultura daqui de Portugal. Troquei de carro, né? Quando eu entrei para trabalhar na fábrica, a gente tinha, eu acho que um Honda. Depois a gente conseguiu, com aquele tempo, conseguimos financiar o nosso primeiro carro, que foi um Peugeot. Depois conseguimos... Olha aí, gente, quando você passa muito tempo numa fábrica, você começa com um contrato simples. Depois de 2 anos, você vai ter um contrato efetivo. Aliás, nem vai ter mais contrato, você vai ser efetivado ou efetivada na empresa. E quando você é efetivo na empresa, isso tem muito valor perante o banco. Você pode financiar uma casa, financiar um carro, tendo um contrato efetivo, tendo saldo no banco, que é o mais importante também. E assim a Vanessa conseguiu. Então vale muito a pena sim buscar essa efetivação na fábrica, passar muito tempo trabalhando numa fábrica e ter esse contrato que vai te dar muito respaldo perante o banco. Trocar para esse carro atual, que eu até soltei um vídeo para vocês aí no canal. Conseguimos mobilar toda a nossa casa. Para quem ainda é novo aqui, ainda não acompanhou essa trajetória, eu consegui deixar, porque eu aluguei essa casa que eu moro hoje e ela não veio com mobília alguma. Então eu consegui. Quem não conhece o canal da Vanessa, gente, eu vou deixar aí na descrição o link, né, o arroba dela, para você ir lá se inscrever. Ela mostra a rotina dela, a rotina de uma família aqui em Portugal. É muito divertida, ela é muito legal. Como vocês podem ver aí, o canal dela é bem informativo também. Consegui viajar para Paris, consegui viajar para Londres, consegui viajar para Barcelona, consegui viajar para La Manga, em Espanha, consegui conhecer o Algarve. Então, assim, eu consegui nesse tempo todo, trabalhando em fábrica, muitas experiências vividas e muitas viagens em famílias feitas. Por mais que às vezes a gente acha, ai, não dá porque não dá. Às vezes é o foco, sabe? É o tempo que você está se esforçando para aquilo, é o quão sério você está levando aquela situação, é o quanto que você está decidido a fazer aquilo acontecer. É o foco, gente, manter o foco. Tem que vir para cá focado, esse é o segredo. Porque assim, gente, todas essas coisas que vocês veem a gente conquistando e a gente passando nesse período, por mais que aqui no YouTube vocês não tenham vivenciado tanto, porque eu fiquei um pouco afastada e compartilhei mais lá no meu Instagram,
Então, se você não me segue no Instagram, eu vou te convidar, vou deixar passando aqui na tela, já me segue lá também. Segue. O pessoal que estava me acompanhando lá no Instagram conseguiu ver toda essa nossa trajetória e todos esses degraus aí que a gente foi subindo ao longo desses 5 anos. Eu sou muito grata pela fábrica que eu trabalhei, pela oportunidade que a gente teve lá, nos deu um conhecimento e um crescimento gigantesco. Esse ciclo nosso se encerrou, mas a gratidão que eu tenho por essa trajetória minha lá vai ser eternamente, porque eu sei que muitas coisas podem não fazer parte da nossa vida no cotidiano, mas ela vai fazer parte da nossa história. E essa fábrica que nós trabalhamos por esse período vai fazer parte da nossa história aqui em Portugal. Eu acho que basicamente é isso. Para você que está pensando em imigrar, pensando em morar em outro país, não deixe que as pequenas coisas te influenciem ou que a falácia das pessoas te prejudique a conquistar os seus objetivos. Gente, tem muita gente que fala besteira aqui no YouTube. Tem muita gente que vai te desanimar, que vai dizer que não dá, que Portugal tá difícil, que as coisas tão caras, que não tem casa para morar. Claro, vai ter muita gente desse tipo, mas não é só aqui em Portugal. É em qualquer área da sua vida, sempre vai ter alguém do contra. Sempre vai ter alguém negativo te falando que não dá, que você não consegue, que você nasceu para morrer nesse lugar que você tá, do jeito que você tá. Mas não aceite isso. Não escuta o que te faz mal. Escuta o que te coloca para cima, o que te anima, o que te motiva. E o objetivo desse canal aqui é te motivar sim, porque foi possível para mim, que morava lá em Fortaleza, sempre tive uma vida simples, sempre ganhei um salário mínimo em Fortaleza, nunca imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo aqui na Europa, aqui em Portugal. Então é possível sim, não dar ouvido a essas pessoas que vêm colocar coisas negativas e querer jogar um balde de água fria no teu sonho. Eu sei que nesse tempo que eu estava lá na fábrica, muitas pessoas falavam pra mim assim: ai, mas trabalhar em fábrica é um serviço pesado, é um serviço cansativo, é muito tempo longe da sua casa, você perde muito tempo. Ok, é verdade, mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo e eu precisava permanecer nesse foco por um período para eu poder conquistar as minhas coisas para que aquele ciclo se encerrasse. E foi assim que a gente fez. Então, se você tá aqui muitas vezes em Portugal, não fique migrando de um lugar para o outro, sabe? Eu sei que às vezes você tá num sítio que não é tão bom, mas tenta enxergar o lado positivo, tenta ver o que você pode conquistar naquele lugar. Se aquele lugar não vai te agregar em nada, absolutamente em nada, não vai te ajudar em nada, aí realmente você tenta procurar alguma coisa melhor. Mas às vezes a gente tá num lugar bom, que nem foi essa situação da fábrica. Eu vi muitas pessoas saindo de lá que depois foi pedir trabalho novamente e já tinha passado aquela oportunidade para ela. Mas ela achou naquele momento que ela estava lá que não era tão bom. Quando ela saiu lá para fora, ela viu que realmente o que ela estava, por mais que parecesse ser ruim, ainda era melhor do que ela encontrar lá fora. Então às vezes a gente tem que valorizar o nosso momento hoje, o que nós está passando hoje, e tentar enxergar o lado positivo da situação. Por mais que seja difícil, sempre tem pontos positivos e que a gente pode agregar e fazer com que aquilo se torne melhor. E é isso aí, gente. Esse vídeo foi para mostrar para você que é possível sim. Que não é só o José que está falando que é possível. A gente viu aí a Vanessa falando. Muito obrigado, Vanessa. Seu vídeo foi muito top, muito motivador. E não é à toa que eu trouxe ele aqui pro canal para poder motivar vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. E vão lá seguir o canal da Vanessa, hein? Tchau!